Fala, nação, essa história que a torcida do Corinthians calou do Flamengo está revoltando geral. Lula da raça veio a público, ele mesmo, grande integrante, o Lula da raça, que sempre foi torcedor raiz de arquibancada, veio a público, cobrou o Flamengo e ele deu uma aula. Vou colocar tudo pra vocês. Tem uma galera aí também, alguns influencers. Olha, o Cazé TV deu uma pataquada, deu uma mijada na torcida do Flamengo. Tá de sacanagem, hein, Cazé? Mas o que esperar de um vascaíno, né? Ele é vascaíno doente, vascaíno fanático. Vamos colocar tudo, vamos ver tudo no vídeo de hoje. Primeiro aí o repórter das celebridades falando sobre Flamengo e Corinthians no Mané Garrincha, que combinou com o título do Corinthians em cima do mais querido. O fator torcida, isso prevaleceu muito, cara. Tá? O pré-jogo que eu falo pra vocês, muita gente fala assim, pô, celebridade, o pré-jogo conta muita coisa. Pré-jogo que eu falo, os torcedores do Corinthians, na quinta-feira, já fizeram quarta, quinta-feira lá em São Paulo, né? O pessoal da nossa equipe, da Rádio Celebridade News, da Rádio Grande Rio, pôde apurar lá, a galera lá, da Gaviões, da Estopim, Camisa 12, né? E ia sair um bondão. Mas quando eu falei bondão, eu tinha comentado isso, quando eu falei assim, vai sair um bondão, pensei que ia sair uns 30 ônibus. Nada, cara, foi quase 150 ônibus saindo de São Paulo. Onde tu vê isso? Dificilmente você vê isso. Então eu quero parabenizar a torcida do Corinthians. A torcida do Flamengo tem que melhorar. Eu já tinha falado isso em 2023. Eu fui até no programa do Beija, que tinha lá no SBT na época. Cara, eu acho que o torcedor do Flamengo, tem uns que vão pra torcer e tem outros que vão pra fazer selfie. Pra mandar beijo, entendeu? Falar pro fulano que tá no estádio. Isso é uma coisa muito séria. Eu tava vendo o Lula da raça ontem. E eu falei, até mandei uma mensagem pra ele. Eu falei assim, cara, ô Lula, eu falei isso na final contra o Palmeiras. E o pessoal aí daqui a pouco começou a querer me xingar, uma porrada, vacilão, tal, isso é vacilação. Meus amigos, tô aqui pra bater palma pra vagabundo dançar não, entendeu? Não tô. Agora, uma coisa tem que ser dita. Eu não fui pro estádio, mas a nossa equipe tava lá, e foi realmente isso. A torcida do Corinthians deu um show. E aí, eu acompanhei pela televisão. Tava até chato. Eu não sei se eu botava... O que aconteceu? Eu botei o Luiz Penido, né, um dos maiores narradores do Rádio Esportivo Brasileiro. Luiz Penido estava narrando e eu deixei a TV no mudo. Por quê? Porque realmente estava atrapalhando. A torcida do Corinthians ontem estava atrapalhando a transmissão do Luiz Roberto. O que eu fiz? Eu tive que não mudei de canal, mantive o canal, botei a televisão no mudo, entendeu? Que não parava de cantar, não parava de gritar, não parava de apoiar o tempo inteiro a torcida do Corinthians, entendeu? Esses caras da Gaviões, da Estopim, Camisa 12, os caras são nojentos demais. Não tô assim, celebridade, pô, mas você é do Rio de Janeiro, meus amigos, a gente tem que ver a realidade. Quem assistiu o jogo, o mundo todo assistiu o jogo, viu que tava complicado de você, entendeu o que o Luiz Roberto estava falando, porque era nítido a torcida do Corinthians cantando o tempo inteiro, entendeu? Os caras são nojentos mesmo, a torcida do Corinthians, e eles vieram de São Paulo até Brasília, sem parar, cantando em cima do ônibus. Meu irmão, é o que a torcida faz. Então, torcida já estava ganhando já de 10-0, entendeu? Então, assim, eu acho que... Eu vou ter uma conversa depois, vou mandar uma mensagem para alguns amigos que são de organizadas aqui do Rio. Todo mundo sabe, eu sou amigo de muitos chefes de organizada, não só de Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, todos. Tá? Agora, tem que melhorar. Vocês viram ontem, entendeu? Celebridade, mas é uma torcida diferente. Porra, não tem que ter uma torcida diferente. Eu acho que tem que ter o seguinte, como eu já falei, tem que ter uma conversa. Galera, olha só, não vai pra torcer, não quer cantar, por exemplo, Maracanã. Você vai pro Maracanã, não quer torcer, não vai pra torcer, vai só pra como é que eu posso dizer agora? Vai ficar como telespectador? Você fica em casa ou você vai ali pra Oeste, que é mesclado, entendeu? Você vai pro Maracanã mais, você vai pro Camarote, entendeu? Ou você vai lá pra Leste, entendeu? Agora, se você quer ir pro Maracanã, porra, cara, tem que ir pra chamar atenção, tem que ir pra cantar, pra vibrar o tempo todo, entendeu? Vai lá pra Norte, lá pra cima, vai lá onde fica a raça, onde fica a Jovem, onde fica a Urubuzada, a Flamanguaço, a Império, e tá entendendo? A Nação 12, enfim, vocês vão pra lá, porra, pra apoiar, entendeu? O Flamengo tem a maior torcida do mundo. Não pode ficar daquele jeito igual teve lá, de novo lá no Mané Garrincha. Entendeu? Parece que só foi a playboyzada. Parece que 70% era playboyzada. 80% que foi pro estádio ontem era playboyzada. A galera da selfie. E 20% foram os casca-grossa. Entendeu? A galera das organizadas que teve lá, porra. Mas é difícil você cantar pra 80%. Você tá entendendo? Então assim, acho que tá precisando. E depois eu vou dar uma ligada, principalmente, vou dar uma ligada pro chefe de organizado, que são meus amigos também, e tentar ver o que tá errado, tá? E falando agora de futebol, falando do futebol em si, o Corinthians jogou muita bola, cara. Depois dos 20 minutos do primeiro tempo, a minha análise de jogo, jogou muita bola. Entendeu? Aí tem aqueles dois, Carrascal joga muita bola, a gente sabe, o Plata e tal. Mas olha só, em decisões assim, os caras não estão rendendo.
Entendeu? Tem que parar um pouquinho de balada, respeitar, saber que tá jogando no Flamengo, Carrascal, Plata, entendeu? Não é pra fazer uma partida pifa igual fez. Beleza, galera? Então tamo junto. Ótima segunda pra todo mundo, o papo foi dado, tá? Alô, alguns torcedores do Flamengo, tá? Dessa geração aí, geração Nutella. Flamengo tem que apoiar, ok? Tá com timaço? Tem. Vai pro Maracanã, vai pra fora, tem que apoiar, tem que cantar, tem que gritar. Não adianta chegar lá, entendeu? E ficar, porra, perde lá 2 horinhas. Perde não, vocês vão ganhar. 2 horinhas que vocês vão lá pro estádio, entendeu? Cantar, vibrar, apoiar. Isso é legal pra caraca. O segredo, o tesão do valor que você paga por ingresso é você sair de lá, tá? Rouco de tanto cantar, gritar e apoiar seu time. É isso aí, galera. Concordo com o que o repórter falou. Não é falar e criticar a torcida do Flamengo, é a forma como se fala. Ele foi coerente, ok, concordo com basicamente tudo, mas esqueceu de um detalhe. A torcida do Corinthians estava muito mais alto do que o normal na transmissão, porque justamente a transmissão ficou no meio, galera, no meio da torcida do Corinthians. Isso é óbvio que o som ambiente estava ali. E acabou chegando na sua TV o som ambiente da torcida do Corinthians. A do Flamengo estava lá do outro lado, no setor inverso ao da transmissão. Isso também influenciou quem assistiu pela televisão. Mas é um fato, a torcida do Corinthians chegou em mais peso, isso a gente tem que admitir. A gente precisa olhar para as nossas organizadas, nos organizar melhor com essas viagens para longe do Rio de Janeiro e ter uma torcida de fato fora do Rio. Tem uma torcida que empurre o tempo todo fora do Rio de Janeiro, não só em Brasília, mas em todos os lugares que o Flamengo jogue. Precisamos mudar um pouquinho isso, mudar essa realidade. São vários fatores que a gente passou de década por década vendo a elitização do futebol. A gente não fez basicamente nada, a gente nunca protestou contra isso. Infelizmente chegamos nesse nível. Agora, visão rubro-negra opinando aí, ela, Letícia, falando também nesse ponto, batendo a tecla nesse ponto de torcida. Deixa eu falar uma coisa que eu já venho, na verdade, abordando durante lives e que presencialmente eu tive uma sensação bem ruim da torcida do Flamengo, tá? Não é de agora que a gente vem cobrando sobre a morosidade de uma parte da torcida, principalmente aquela ala elitista, que a gente sempre pontua. É uma ala que não sabe cantar, que não conhece as músicas do Flamengo, que fica o tempo todo assistindo, alguns ficam sentados, outros em celular, outros no mundo de Nárnia, outros parecendo que tá ali a passeio, turistando mesmo, totalmente aquém do que está acontecendo. Isso tem em todas as torcidas, isso tem em todos os times. O problema é porque se a diretoria do Flamengo não abrir os olhos, a arquibancada do Flamengo vai à falência. E eu tô falando isso de maneira muito séria. Porque a arquibancada pode parecer algo simples no futebol, mas ela tem um papel importantíssimo durante o jogo. Eu senti falta do nosso 12º jogador, que é o torcedor. Não só pelas organizadas, eu não sei se as organizadas estavam presentes, não sei se estavam sendo ouvidas, porque eu basicamente ouvi demais a Gaviões da Fiel, muito. Em comparação a nós, eu ouvi muito a Gaviões da Fiel. E eu sei que a torcida do Flamengo, ela é muito diferente. Quando ela quer, ela incendeia qualquer lugar do Brasil, ou melhor, do mundo. Outro detalhe também, enquanto os ingressos forem abusivos, com preços altos, cara, vai ficar muito difícil do povo raiz, daquele que realmente canta, daquele que não tem problema de apoiar o time. Porque, infelizmente, a nossa torcida está sendo abraçada, é como se fosse a Flá Leblon, né? Está sendo abraçada uma ala rica, uma ala mais privilegiada, que não tem sangue nenhum rubro-negro. É parado. Eu fiquei muito triste, lamentável, como as pessoas não conhecem as músicas básicas do Flamengo e o quanto as pessoas assistem o jogo simplesmente de braços cruzados. Então esse alerta vai à diretoria do Flamengo. Primeiro, tem que ter as organizadas com força máxima em todos os jogos, principalmente em finais. Segundo, tem que colocar preços acessíveis para o povo, dar prioridade para a galera que é raiz. E terceiro, tem que fazer uma festa diferente, tem que apoiar com todos os trabalhos possíveis. Eu não estou falando sobre mosaico, eu estou falando sobre os 90 minutos, que é extremamente importante. Isso aí, rapaziada, também concordo bastante com ela, cara, a gente, quem é de fora do Rio, começar a acompanhar mais. A gente sabe que essa história de terceirizada é a maior mentira inventada. Isso veio da mídia paulista, isso é uma mentira. Não existe torcida terceirizada.
Sei que a torcida do Flamengo ela é gigante ao redor do Brasil, são 50 milhões de torcedores e esse papo de terceirizada, isso é a maior causada da história do futebol brasileiro. Mas existe esse fato de que precisamos ter mais ritmo de arquibancada. E o que eu já falei, as organizadas precisam ter um comboio maior. Aí a gente pode criticar alguns líderes de organizadas, mas também a gente precisa criticar o BAP, cara, a diretoria do Flamengo que não está nem aí para sua torcida, meu irmão. Parece que a diretoria do Flamengo não tá nem aí, não liga, não importa se o Flamengo vai jogar para 70 mil pessoas com 70 mil pessoas caladas ou se o Flamengo vai jogar com ambiente envolvente no Maracanã ou quer que seja em qualquer lugar. Pro BAP não importa, o importante é dinheiro. É uma crítica que eu tenho ao senhor BAP. O BAP precisa entender isso, precisa que torcida ganha jogo. Torcida ganha jogo, o BAP precisa mudar drasticamente a sua relação com as organizadas, precisa de fato chegar junto. Meu irmão, banca as organizadas pra caravana, banca, dá ônibus e patrocina ônibus. O Flamengo é bilionário, cara. Patrocina a raça, patrocina a jovem quando voltar. Nação 12, Flamengo, são várias organizadas que o Flamengo tem e dá para o BAP mudar essa realidade, ou pelo menos começar a mudar. Só assim pra gente ter uma torcida de fato fora do Rio de Janeiro. Vamos lá, vamos continuar, galera, metendo o pau na Teve essa questão também, né? Muita gente falou que foi porque o jogo foi em Brasília, a torcida do de Brasília é uma verdadeira vergonha. Muita gente criticando, falando que isso reflete apenas em Brasília. Eu vejo um problema mais generalizado em outros estados também, mas realmente, em vários momentos, infelizmente, com todo respeito à galera de Brasília, em vários momentos a torcida decepcionou. O Flamengo jogando no Mané Garrincha, uma decepção total. Olha aí, mas esse é flamenguista, o Lucas. O Lucas é flamenguista, estava trabalhando como jornalista no jogo, descascou para cima da nação rubro-negra. Bom, eu tava no estádio ontem, vocês viram, né, os vídeos que eu postei da torcida do Corinthians. Tava como jornalista, não tava de camisa do Flamengo, todo mundo sabe que eu sou torcedor do Flamengo. Inclusive, eu queria dar um recado sobre a nossa torcida. Que baile, hein? Que vergonha que a gente passou diante da torcida corintiana que invadiu Brasília. Mais de 184 ônibus vieram pra cá com a organizada deles, com certeza mais de 10, 15 mil torcedores que vieram de São Paulo pra cá, lotaram o Mané Garrincha, as duas torcidas estavam lotadas, só tinha uma diferença, só uma parte do estádio cantava. A torcida do Flamengo não sabe uma música? O que estava acontecendo, gente? Eu vou dar uma dica pra vocês. Você, torcedor do Flamengo, não importa se você é de Brasília, de São Paulo, de qualquer outra região que não seja do Rio, porque a galera do Rio realmente torce. Olha, tem 200, 300 reais na conta? Vai pra uma ópera, vai pra um show, faz um churrasco com os amigos, vai pro cinema. Agora quer gastar esse dinheiro pra ir pro estádio e não vai torcer? Então é melhor não ir. E eu não vou nem falar de ingresso caro, porque o ingresso do lado da torcida do Corinthians também tava o mesmo valor. Eles foram lá, lotaram o estádio, viajaram, vieram, fizeram festa e a gente passou vergonha. Então assim, você torcedor do Flamengo, torcedor não sei, né? Mas você que não sabe uma música, você que não acompanha um jogo sequer, chega numa final e você quer assistir, não é o seu momento. Faça outra coisa. Não vá pro estádio, não torça. Deixa pra quem sabe cantar uma música, deixa pra quem leva aquilo no peito e honra, porque você, não sei, viu? Talvez esse não seja o seu lugar. Porque é uma final de torcida única. Isso eu não aceito. Isso eu não vou aceitar. Eu queria entender, Bruninho, o que houve? Se foi alguma punição, houve algum negócio, algum problema? O que aconteceu? Escutaram o que o Casé falou? Vocês entenderam o modo sarcástico que ele usou? Não? Porra, não é possível. E o torcedor do Flamengo tá lá, assistindo a live dele, apoiando o canal dele, dando like, dando dinheiro, os patrocínios. Porque tu acha que o torcedor vascaíno é o quê? É a maioria no canal dele? Não, porra. É o torcedor flamenguista, pô. Que vai lá, assiste, bomba a live dele. Mas quando a gente vem aqui falar aqui, a gente tá errado. Igual o cara veio me chamar a atenção aqui, pô, tu tá soltando um vídeo que o cara tá esculachando a gente. Ontem o Flamengo soltou uma nota fofinha, parabenizando o Corinthians. E eu vim mostrar pro Flamengo aqui que os caras estão cagando pra ir chamando a nossa torcida de lixo, pô.
Enquanto eles estão soltando nota fofinha. Aí agora o Cazé, que veio falar que, pô, jogo de torcida única, esculachando a gente. E o torcedor do Flamengo tá lá, aplaudindo, dando like pra ele, se inscrevendo no canal dele, enquanto a gente tá aqui, ó, suando. Rapaz, esse último vídeo aí que eu coloquei pra vocês foi a torcida do Flamengo na arena do Corinthians, calando em certo momento essa torcida do Corinthians. Isso ninguém repercutiu, isso a mídia tradicional deixou passar batido. Isso ninguém fala, né? Em 2025, ano passado, Campeonato Brasileiro, torcida do Flamengo calando a do Corinthians no Itaquerão. E antes disso, o Cazé querendo fazer piada com a torcida do Flamengo, tá de sacanagem, né, Cazé? Você quer perder engajamento no seu canal, não é isso? Tá de sacanagem. É o que eu falei. Comentar e criticar é uma coisa. O errado é a forma de como se fala e como se critica. O Cazé mandou muito mal. Agora eu vou deixar com vocês o vídeo completo em tela cheia. O Lula da Raça dando uma aula no podcast Podpah da Nação. Os links aí de todos os vídeos, tanto esse do Lula quanto dos que eu coloquei aqui no canal, estão aí na descrição para vocês assistirem a aula. Se liguem nessa aula do Lula da Raça. Fala, meus irmãos de arquibancada, seu amigo Lula da Raça chegando aqui. Vamos um pouco mais ingerindo tudo que aconteceu e ouvindo alguns comentários. Vamos falar aqui uma coisa que é importante. O presidente do Flamengo, que muito maestoso vem sendo, jogando, sabendo jogar esse jogo, esse Game of Thrones que eu sempre falo com vocês, trabalha para fazer o clube crescer financeiramente. Perfeito, impecável, indiscutível. A austeridade financeira do Clube de Regatas do Flamengo é indiscutível. Vamos para a arquibancada agora. A nossa arquibancada parece um bando de lorde inglês. Segundo ponto. Terceiro ponto. A saúde mental dos jogadores do Flamengo. É inadmissível o Carrascal tomar uma atitude daquela, porque o jogador, no lance anterior, tentou dar um ovinho nele, aí ele larga a mão na cara do jogador corintiano. Será que o Carrascal não consegue entender? Ou será que dentro do Flamengo não tem ninguém para fazer um trabalho de inteligência emocional nesse elenco? Porque eu venho falando isso com você, torcedor, da saúde mental do time do Flamengo. Olha só, tem mais câmeras dentro de uma partida de futebol do que na casa do Big Brother, do que na Fazenda, do que nesse reality show aí. Aspas para Arrascaeta. Ah, parece que ficaram procurando um problema para poder... Então, vamos antever o problema. Vamos jogar como o clube vem trabalhando. Um dia sim e o outro também, para fazer o Flamengo cada vez mais forte. E você, Felipe Luiz, eu lembro de uma época que botava o que de melhor a gente tem em campo. Por que você fica, né? Era um jogo se poupa. Um jogo em que o torcedor se sacrificou mais um ingresso caro, não é nem um pouco barato, é hospedagem, e vocês fazem tudo isso de graça, mas o torcedor paga e só espera de vocês uma única atitude, vontade. Até quando vocês vão ficar nesse discurso? Ah, início de temporada. É sim. Mas se o Flamengo se dedica para pagar e contratar jogadores que todo o futebol do mundo queria ter, o que a gente espera de vocês aqui é justamente que vocês se entreguem. Porque se vocês se entregarem, eu não vou precisar estar aqui com esse discurso e ninguém vai estar aqui fazendo esse discurso. O discurso seria outro. Mas vocês preferem procurar desculpas. Agora, não vou passar a mão na cabeça de ninguém. O Flamengo segue trabalhando, a diretoria segue trabalhando, fazendo o seu melhor pelo Flamengo. A torcida tem seus problemas, mas a gente vai consertar os erros. O jogador não tem desculpa. Entra no avião de graça, viaja de graça, faz tudo de graça, hotel de graça, come de graça no hotel, tudo de graça pro jogador. Ainda ganha 2 camisas por jogo. 2 camisas que o torcedor paga R$800, que é a camisa de jogo. Pra vocês se apresentarem da forma como vocês se apresentaram ontem, respeita a nação, pô. Vamos mudar esse discurso. Entrou em campo, deem a vida de vocês. Corram atrás desse prato de comida. Que os que anteveram vocês, que os que vieram na frente de vocês, que pavimentaram esse caminho Flamengo, pra vocês estarem onde vocês estão hoje, com certeza não ganharam o salário que vocês ganham. E o salário que vocês ganham, sendo muito sincero, para apresentar o futebol que vocês apresentaram ontem, vocês tinham que pagar o torcedor rubro-negro, para ver vocês jogarem. Tá dado meu papo aqui, esse é meu papo reto, pra cima deles, Flamengo. Curiosidade, hoje a raça ficou muito tempo fora, né, dos estádios e eu percebo, quando eu tô no jogo, que os cânticos mudaram um pouco. Tinha não é uma cadência, mas era uma cobrança. Tava jogando mal, o cântico era de queremos raça, vai virar o inferno, então a gente acompanhava ali o jogo. Hoje parece que tem o roteiro, canta em cima na hora que não é pra cantar, o Flamengo tá ganhando, vai virar o inferno, acabou o amor. Então assim, na tua época lá,
você ia no instinto ali, com certeza você puxava ali, e deve ser muito gratificante, tu começava a puxar, e daqui a pouco tá o Maracanã todo cantando que tu iniciou ali. Tu se preparava antes ou ia mesmo que no instinto? Meu irmão, agora é essa, a gente precisa dessa. E eu dava aquela olhadinha. Como é que tu se preparava para ir puxando os cânticos? A palavra se chama lucidez. Você tem que estar lúcido para entender o que está acontecendo. Beleza? Então, assim, eu nunca fui um cara de beber. Né? Na época que eu bebia uma cerveja, meus amigos estão assistindo o programa, sabem do que eu tô falando. Tomava uma cerveja, às vezes dia de jogos eu não bebia. Depois do jogo, aí eu tomava 1, 2 cervejas. Eu nunca fui muito de beber. Então, qual é a diferença de hoje para aquela época? É que o torcedor já entra no Maracanã bêbado, mano. E ele não consegue discernir o que está acontecendo em campo. Por quê? Ele acha que o Flamengo vai ganhar todo jogo. Então, se o Flamengo não ganhar esse jogo, para ele não. Qual era a diferença da nossa geração? A nossa geração ia pro Maracanã para apoiar, né? Para jogar junto, né, cara? Aí que eu falo, eu vejo uma porção de camisas aí, ó. Joguem como bebemos. Legal, pô. Ó. Quando você bebe e fica bêbado, você pode dirigir? Uma das maiores besteiras que a gente faz na vida é quando a gente bebe e perde sentido. Imagina você jogar de moral aqui não, mano. Bêbado. Eu só tô querendo linkar um assunto para levar pra arquibancada. Então, quando o torcedor tá na arquibancada bêbado, ele não tá discernindo do campo, ele só quer ver o Flamengo fazer gol, mano. Ele quer comemorar. Ele não sabe fazer uma leitura de jogo, mano. O torcedor não faz a leitura de jogo. E aí eu pergunto pra você, engraçado, como é que eu faço uma leitura de jogo? E como é que eu fazia a leitura de jogo de costa do campo? Porque o torcedor na minha época bebia, mas ele não ia pra arquibancada bêbado. Ele tomava a cervejinha dele, mas ele estava atento no jogo, porque ele sabia que o Flamengo precisava dele. Exatamente. Porque ele sabia, ele tinha a responsabilidade de cantar e apoiar e empurrar o Flamengo à vitória. A geração de hoje, ela vai pro Maracanã bebendo já, porque ela só quer comemorar o gol. Ela não quer discernir. Aí depois critica, até porque o jogador jogou pra caramba na Champions League, ele jogou pra caramba na Premier League, ele jogou pra caramba na Nation League. Meu filho, sai do FIFA, cara. Sai do FIFA, mano. Porque a nossa geração, sabe que a gente tinha na radinho de ouvido aqui, ó. Era o panorama esportivo, meu filho. Era o panorama esportivo. Qual é a diferença da minha geração pra sua? Nenhuma, que a gente torce mesmo Flamengo. Só que você prefere ir pro FIFA. Você prefere ficar olhando a Major League. Você prefere ficar vendo a Champions League. A gente não, mano. A gente vive do que é e como tem que ser. Vocês têm um universo na palma da mão de vocês. A gente só tinha um rádio, mano. E a gente tinha que esperar o panorama esportivo que começava às 10h30 da noite. Pra saber sobre o Flamengo. O Flamengo hoje tá na palma da sua mão, cara. Ao vivo. Full time, mano. Em loco, irmão. E vocês não conseguem discernir as coisas. E aí, Rafa, essa é uma verdade. Mano. E aí, como é que eu assisti o jogo? Eu tô de costa pro campo, eu tô olhando o olhar do torcedor, mas tô de frente pro torcedor. Era o teu termômetro ali. Era o meu termômetro. Eu sabia quando o Flamengo tava indo pro ataque, porque eu tô aqui, ó. Tô de costa. Mego. Eu tô de costa pro campo aqui, ó. O coro tá comendo em campo, eu tô aqui, ó. Canta aí. Me comunicando com o torcedor, pro torcedor cantar. E a gente mantendo aqui. Porque é o que eu falo, é como uma chaleira. Já botou água pra ferver? Sabe como é que é o processo? Até entrar no estádio de fusão, é arquibancada, meu filho. Olha só, segura ali, ó. Mengo. O Flamengo tá tocando a bola, ó. Mengo. Tá tocando a bola. Tá indo pro ataque. Ó. Mengo. O Flamengo tá indo pro ataque. Mengo. O Flamengo tá indo pro ataque. Aí chuta pro gol. Mengo. A coisa explode. Exatamente. Aí sai o gol, explode. Mas não, mano. Mano, você ficar na musiquinha longa o tempo todo, você acha mesmo que se em 2019, se a torcida do River Plate fosse que nem a gente, pegada de macaco, como é que é pegada de macaco, como a gente gosta de falar, de gorila, na arquibancada, eles teriam perdido a final pra gente? Claro que não, mas é porque eles ficam naquele... dançando tango na arquibancada, a gente vem com o samba, o samba, funk, sei o quê, o MPB, como a gente fala, em dezembro, de que a coisa foi essa. Em dezembro, a gente tava cantando MPB. O que a gente fez? Toma um, toma dois, toma virada. Quem segura? Ninguém. E aí, se a gente for tentar inventar a roda, são momentos, então a gente tem que saber. Você tem que olhar pro torcedor, é o que eu falo. Hoje, com a volta da raça, tá lá o Yuri e o André lá, estão fazendo já um trabalho bacana, estão se esforçando ali, entendeu? A gente bate um papo direto, eu converso com eles direto. Então, assim, essa coisa de ser mecânico, como você tá querendo, né, me perguntou, mano, a coisa mecânica não funciona, gente, até porque
Porque o celular, não é, ele precisa de alguém. E é frio, né, cara? Porque senão ele não tem vida, ele é só, bota ele no bolso. Botou ele no bolso é o quê? Ele é só um celular. Ele precisa de você. Então você tem que saber discernir, você tem que estar lúcido, você tem que saber fazer a leitura, você tem que olhar pra campo, Rafa. Aí o nego fala, desculpa, não sei nem se tá na tua pauta isso, mas é importante a gente falar. Eu viro pra você e falo, mas eu tenho que juntar. A narrativa agora é, porque tem que juntar todas as torcidas, porque pra todo mundo cantar em uma só voz. Meu filho, Rafa, você, torcida jovem do Flamengo, beleza? Como é que era antigamente? A raça ficava no seu espaço, a jovem ficava no dela, né? Antes da Flamanguaça, antes da Nação 12, da Império e da Urubuzada, antes da Flarutes, da Falange, antes já existia, olha só, existia a Dragões aqui, embaixo, na raça, jovem, Falange, se eu não me engano, ainda ficava Falange charanga um pouquinho lá. A charanga ficava aqui próxima à raça, debaixo da raça, ficava a Falange do lado da jovem, né? Aí tinha Fla 12, tinha Fla Estácio, tinha Fla Chopp também, que ficava quase lá no meio do quase campo. na viradinha lá. Na curva lá no meio do campo, tanto que a faixa deles ficavam no alto lá, não era isso? E a gente tinha todas essas torcidas na arquibancada e a voz era uníssona. Exatamente. E a voz era uníssona. A canção era uníssona. Agora, tinha um respeito. É isso que tá faltando pra nossa arquibancada. Não vai ser você construir a narrativa. Já tô desconstruindo narrativas aqui, tá? Tô desconstruindo mesmo. Tem que respeitar. Tem que respeitar. E a jovem sabe respeitar o espaço da raça e a raça sabe respeitar o espaço da jovem. Agora, se o respeito não importa mais, é por isso que a arquibancada tá desse jeito. Mas eu acho que agora com a volta, né? E aí, voltando todo mundo que tem esse ímpeto, eu acho que é mais essa união agora, raça e jovem, e eu acho que tem tudo para voltar o que era de origem mesmo, dos cânticos, do empurro. Você vê que as contratações novas do Flamengo, o Royal entrou, irmão, se arrepiou, a torcida cantou, ele catou o Saúl, irmão, que isso, que torcida é essa? Lembra do Walter Minhoca tomando susto no banco de reserva? Tu imagina o nosso oponente ali escutando aquele... Cara, quantas vezes a gente mesmo já ouviu deles no Homem ao Mengão? Pô, quando a gente cantava o Homem ao Mengão, cara, era a coisa mais incrível, mano. Aí os inventores da roda, tem que falar assim, cara. Pô, cara, olha só, aprendam. Eu cresci na vida muito mais como homem, como marido, como pai, como profissional, com os meus erros. Peguei os meus erros e liquidifiquei ele e na hora de peneirar, eu só fiquei com o que interessava para poder eu melhorar como homem. Então, eu tô falando aqui como uma coisa tem que ser, faz isso. Eu tô falando, se você liquidificar os seus erros e peneirar, e fica só com a melhor parte, e aprenda, traz isso, aplica na sua vida. Porque se quando você aplica isso na sua vida, você se torna um ser humano melhor. Exatamente. E eu aprendi com meus erros. Sabe de que forma que eu aprendi? Ouvindo. Cláudio Cruz, fundador da raça. Ouvindo o César, o irmão do Cláudio Cruz, que na época estava vivo ainda. Ouvi muito o César, Edu, os fundadores da raça. E pasmem, não foi só a raça que eu ouvi, não. Capitão Léo, Ricardinho, Toro Louco, Germano, viajei muito com o Germano, dividi ônibus com o Germano. Bacana, saudoso Germano. Sacou? Mano, Ney Flávio, meu amigo, presidente da Jovem Flamengo, a gente cresci junto com esses caras, ouvindo esses caras. Ouvia o João da Falange. Sacou? Ouvia os caras da Falange. Bebendo de todas as Tereza da Dragões, seu Guigui da Charanga. Tinha essa turma toda viva para poder, né, muitos ainda estão vivos, tá bom? Que eu citei aqui. Eu tive o privilégio de parar para ouvir os caras e aprender o que é certo. Entendeu? Para poder fazer o que é certo na arquibancada, Rafa. E deu resultado, né? Ué, dá aí, resultado. mano, eu tô aqui por quê? Exatamente. É um ícone da arquibancada. Dito por você. Você falou o pulmão da arquibancada. Por quê? Por que eu ganhei essa referência? Porque eu aprendi com os mais antigos, mano. Mano, na multidão de conselheiros há sabedoria. E quando a gente para ouvir os mais antigos, a gente aprende mais. Porque todo mundo fala alguma coisa. Todo mundo tem uma ideia, como até hoje acontece. O tempo todo chega canções no meu direct. Eu sempre falo pro torcedor, é importante falar isso pro torcedor. Pessoal, a gente se deixar, todo jogo a gente cria uma música nova. É possível criar uma música todo jogo. Toda quarta, todo domingo é possível botar umas 3, 4, 5 músicas novas na arquibancada. Só que não é sobre isso. Não é uma música nova.
Não é uma música nova. É a gente entender o momento. Exatamente. O momento certo de cantar a música certa. Não é isso, você tá entendendo? Mano, como é que esse cara consegue... Como é que esse cara conseguiu fazer isso, ter esse êxito, não o sucesso, mas o êxito na arquibancada, o cara de costas, sabe por quê? Porque eu entendi o jogo, tinha hora que eu dava minhas piadas. Eu dava minhas espiadinhas pro campo, eu olhava pro torcedor, o torcedor que tava junto ali, grudado no ferro comigo ali, ele mesmo cantava piada pra mim. Eu gosto de você, quero cantar.